Primeiro, é um grande prazer receber esse convite do Dr. Virgílio para falar um pouquinho sobre alguns desafios nos controles dos fatores de risco à doença de Alzheimer. Então, como o Dr. Virgílio já falou, a doença de Alzheimer está tendo uma prevalência muito alta no mundo. Em 2015, eram 40 milhões de pacientes com doença de Alzheimer. Em 2050, será triplicado isso, para 140 milhões. Isso foi publicado numa revista bem renome, Lancet, né, nesse ano mesmo de 2017. E nessa mesma revista, foi colocado alguns fatores que podem ser controlados. Então, se a gente controlar esses 9 fatores de risco, dentre eles elencados, um baixo grau de escolaridade, a hipertensão arterial, a obesidade, a perda auditiva, o tabagismo, depressão, sedentarismo, o isolamento social e o diabetes, é possível prevenir 35% da evolução para a doença de Alzheimer. Ou seja, 1 em cada 3 conseguiria prevenir ou até deixar isso para o final da vida, né? Também foi publicado nessa mesma revista. Por esse motivo, ele me convidou para falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou falar mais da hipertensão e diabetes, justamente pelo tempo que nós temos, apenas 15 minutos, não daria para falar de todos os temas. Então, vou começar com diabetes. Então, diabetes mellitus é uma doença muito prevalente no Brasil. Então, mais de 13 milhões de pacientes diabéticos, isso segundo os dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, no ano de 2017. Há uma prevalência de 7,6% na população, de 30 até 59 anos. Essa é a média do Brasil, né? Há diferenças em cada estado. O estado de São Paulo é o maior, de 9,7%. Então, seria acometer aproximadamente 9 pacientes em 100 indivíduos. Mas, quando nós envelhecemos, podem ver, com 60 anos, essa prevalência já vai para praticamente 18%. Mas nós acreditamos que esses dados são ainda subnotificados. Então, o que quer dizer? Muitos pacientes não têm sintomas, né? A maioria dos pacientes diabéticos não sentem nada. Por isso, nesse trabalho mesmo mostrou que 50% das pessoas estudadas não sabiam que tinham diabetes. Tá? Qual que é a definição do diabetes mellitus? O que significa diabetes mellitus? Então, diabetes é uma doença crônica. O que quer dizer isso? É uma doença que não tem cura até o momento. Uma doença que tem controle. Tá? É caracterizada por um aumento da glicose no sangue. A glicose seria o açúcar, né? Mais fácil falar, aumento da glicemia no sangue. Tá? E esse aumento de açúcar pode ter impactos, complicações para o paciente. Tá? Tanto complicações em pequenos vasos como em grandes vasos, que é o que a gente vai estar falando. Os sintomas do diabético, praticamente nenhum. Tá? Então, falando aqui de pacientes acima de 45 anos, 60 anos, a gente não vai esperar ter sintoma. Tá? É diferente daquele paciente do tipo 1, que é aquela criança, né, que abre já a doença com sintomas bem típicos, que é muita sede, muita fome, emagrecimento. Já o paciente tipo 2, ele costuma não ter nenhum sintoma. E como que a gente faz esse diagnóstico? Como que a gente sabe se o paciente é diabético? Pelo exame de sangue, pela glicemia, dosagem da glicose no sangue. Então, a gente sabe quando a glicemia de jejum, que é aquela colhida com 8 horas sem se alimentar, ela está acima de 126 miligramas no sangue. E quando ela é repetida em outro exame, permanece nesse valor acima de 126. Então, nós dizemos que o paciente já tem o diagnóstico de diabetes. Ou uma glicemia a qualquer hora do dia, qualquer horário, acima de 200, mas com os sintomas que é aquilo que eu havia falado. Emagrecimento, que é raro, mas
emagrecimento, muita sede, muita fome e o débito urinário muito alto. Antes de falar sobre a fisiopatologia, o diabetes mellitus, para ficar mais fácil, esse nome diabetes mellitus, ele tem um significado. Tá? Vem do latim, mellitus significa mel, doce, e diabetes é muita urina, urinar muito. Então, urinar muito com um sabor doce. Então, isso foi visto antigamente, as pessoas urinavam com muita frequência e acumulava muitos bichos, insetos, formigas. Então, eles identificavam que o paciente estava urinando muito açúcar. Isso por que acontece? Porque quando o açúcar no sangue está muito alto, está acima de 180, o rim ele não consegue filtrar tudo isso. Então, ele acaba eliminando na urina. Eliminando essa glicose na urina, faz com que o paciente perde peso. A glicose é uma fonte de energia para o corpo. Então, o paciente começa a perder peso, mesmo que isso seja muito gradual, começa a perder peso, urinando muito, ele tem o centro da sede muito ativado, então dá muita sede, bebe muita água, né? E emagrece também por estar perdendo glicose, e vai muito no banheiro. Então, são esses os sintomas, então fica fácil da gente lembrar, pelo nome da doença, a gente consegue entender os sintomas. Aqui um pouquinho da fisiopatologia, é um pouco complexo, né? Eu estou falando para uma população mais leiga, não entende, né? Seria diferente se falasse para médicos ou acadêmicos. Mas, muito simples, altera a função da célula do pâncreas, célula beta do pâncreas. Célula beta é aquela que produz insulina. Então, ela para de produzir insulina. Diminuir a insulina vai aumentar os níveis de glicose no sangue. Então, isso seria uma delas. Segundo, outro hormônio é o glucagon, é um hormônio oposto da insulina. Ele aumenta o açúcar no sangue. Então, ele está aumentado na doença do diabetes. Outros mecanismos seriam uma diminuição da captação da glicose pelo músculo também, principalmente em pacientes obesos. Uma disfunção até de neurotransmissores do sistema nervoso, um aumento da produção hepática de glicose, produz muita glicose pelo fígado, tá? Um aumento da quebra de gordura também, é um outro mecanismo. E principalmente também agora, esse novo mecanismo que foi descoberto, que é um aumento da absorção da glicose. O paciente diabético, ele consegue absorver muita glicose. Então, todos esses são mecanismos da doença do diabetes. Esse daqui é o mais prevalente, por isso que a gente vai falar mais dele, é o diabetes tipo 2, que é mais frequente no paciente adulto, acima de 45 anos, corresponde a 90% a 95% dos casos de diabetes. Então, somente 5% a 10% é o tipo 1, que é criança. Tem uma grande correlação com a obesidade, então essa gordura abdominal, gordura visceral, muito relacionada ao sedentarismo, e que, como eu já havia dito, normalmente não tem sintoma e a gente faz diagnóstico pelo exame de sangue. Tá? O tratamento é baseado em mudança do estilo de vida, então, influência da perda de peso, a alimentação, uma alimentação adequada e as medicações orais do diabetes. E por que tantos pacientes diabéticos estão mal controlados? Eu fiz essa pergunta. Por que eu vejo, às vezes, no consultório, tantos pacientes com níveis muito altos de glicose, 250, 300, 400? Muitos porque não seguem um plano alimentar adequado. Não passam com a nutricionista, né, acham que podem comer qualquer coisa, né, não praticam atividade física, são sedentários, então isso dificulta. A atividade física é essencial para o paciente diabético, porque isso faz com que a glicose, quando está alta, o músculo ele puxa essa glicose para utilizar como forma de energia, então abaixa a glicose no sangue.
esquecem de tomar os medicamentos que foram prescritos pelos médicos. Então, isso é muito comum, toma em horário que não é para tomar, ou esquece. E faltas frequentes nas consultas. Então, para quem acompanha diabetes, nós normalmente fazemos o acompanhamento a cada 3, 4 meses, no máximo, para estar vendo tudo isso, para estar vendo como que está a glicose em jejum, a glicose depois que almoçou, depois que jantou, a média da glicose nos 3 últimos meses, que é chamada hemoglobina glicada, né, esse nome porque é o tempo que a hemácia fica ligado à glicose, são 3 meses. Então, isso é importantíssimo para a gente estar controlando o paciente diabético. Fazendo exames de fundo de olho, que é importantíssimo, uma vez por ano, passar no oftalmo, fazer exames de urina para ver se já está tendo uma perda renal, perdendo proteína na urina, e o exame do coração, que é a principal causa de óbito do paciente diabético, é de infarto. Tá? Então, por isso da importância de estar sempre passando em consultas com o médico. O tratamento é baseado nessa tríade. Então, a atividade física, a dieta e o uso de medicamentos. Iniciando a atividade física, então a Organização Mundial da Saúde, ela indica a realização de 150 minutos de atividade física por semana. Tá? Isso de intensidade moderada, exercícios aeróbicos e de resistência. Então, o que seria exercício aeróbico? Seria o exemplo que está aqui, os idosos andando de bicicleta, a caminhada, a hidroginástica, a natação, tá? E o exercício de resistência seria a musculação, que é importantíssimo também para o paciente idoso, visto que o paciente idoso vai perdendo massa muscular. Então, é importante o paciente fazer musculação também, é uma causa muito importante de queda, o paciente que não faz musculação, de tropeçar, cair, ter problemas sérios. Então, o músculo fortalece todo o corpo, né, do idoso. Então, é importantíssimo. Respeitar, claro, individualizar a capacidade de cada paciente. Então, se o paciente tem uma artrose grave no joelho, devido a uma obesidade mórbida, então eu não vou falar para esse paciente caminhar, correr, né, que vai piorar, agravar a situação. Então, esse paciente teria que fazer um exercício sem impacto. Então, teria que ser alguma coisa na água, uma hidroterapia, uma hidroginástica. Então, sempre individualizar. Naqueles pacientes que são frágeis, apenas um treino de equilíbrio, de resistência, já é excelente. Tá? E até pacientes acamados, que já estão naquela fase de Alzheimer, já, como o Virgílio falou, já muito avançado, também a fisioterapia domiciliar ajuda muito a exercitar a força, a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Orientações dietéticas para esses pacientes diabéticos. Então, isso é muito importante. Para aqueles pacientes que são obesos, deve ser prescrito tanto pelo endócrino, pela nutricionista, uma dieta com menos caloria. Então, uma dieta hipocalórica, com menos caloria. A quantidade de carboidrato varia de 45% a 65% do valor calórico total. Isso vai depender do peso do paciente, da idade do paciente, de proteínas, em torno de 15% a 20%. Então, dependendo também da função renal desse paciente diabético, se tiver uma função renal comprometida, vai ter que ser um pouco menor. Se tiver normal, pode ser de 15% a 20%, e de lipídios, de 20% a 30%, com apenas 7% de gorduras saturadas, que seria aquelas gorduras ruins, de lanches, de pizzas, essas gorduras que prejudicam e que formam a gordura nos vasos sanguíneos, a aterosclerose, que a gente fala. Nesses pacientes diabéticos, deve-se evitar ficar muitas horas em jejum, devido ao risco de baixar muito a glicose. Então, hipoglicemia. A hipoglicemia é quando dá abaixo de 70 miligramas. Então, o paciente começa a sentir o quê? Ele começa a sentir tremores, suor frio, calafrios, sensação de desmaio, fome. Então, é uma condição muito, muito grave. Tem estudos mostrando que é até pior do que a hiperglicemia, porque pode causar arritmias cardíacas e morte súbita. Então, pacientes devem evitar ficar em jejum. Então,
fracionar a alimentação, comer a cada 3, 4 horas os alimentos. Optar por carboidratos integrais, então o pão integral, o arroz integral, evitar os carboidratos simples, como açúcares, então utilizar adoçantes em vez de açúcar. Então hoje nós temos adoçantes naturais, que é o xilitol, que vem de legumes e frutas, a sucralose, que vem da cana, e a estévia, que vem de uma planta que chama estévia. Preferência por frutas de baixo índice glicêmico. O que é isso? É frutas que não têm um açúcar muito alto. Tem frutas que têm um índice de açúcar muito alto. Então, não que o paciente diabético não possa consumir. Ele pode, só que com moderação, tá? Porque senão realmente vai aumentar muito os níveis de glicose. Quais são as frutas que têm alto índice de glicose? Só falo sempre isso para meus pacientes. Então, tem algumas. Melancia é uma delas. Caqui é outra. Banana e uva. Então, essas 4 são frutas que têm um índice de açúcar muito alto. Então, os pacientes eles podem consumir, desde que com pequenas porções, com moderação, né? Uma porção por dia, não ficar comendo 3, 4 bananas, né? Uma quantidade muito grande de melancia também vai aumentar muito a glicose no sangue. E evitar as dietas da moda, aí, tem muita modinha de dieta. Então, dieta cetogênica nada mais é que aquela dieta que tira todo o carboidrato. Então, o paciente só come proteína e gordura. Então, essa dieta, para o diabético, ela é terrível, porque o paciente vai tomar um medicamento e vai abaixar muito a glicose. Então, ele vai sentir todos esses sintomas de hipoglicemia. E também o jejum intermitente, que é considerado quando a pessoa fica sem se alimentar por 16 horas. Então, ele também vai ter hipoglicemia. Tá? Então, não acreditem nas coisas que vocês veem pelo Facebook, pelo Instagram. Então, tudo tem que ter um acompanhamento de um profissional. Tá certo? O tratamento que é disposto pelo SUS é a glibenclamida, a metformina e as insulinas. Então, a gente reclama muito do SUS, mas assim, no Brasil é um dos únicos países que que há liberação de medicamentos para a população. Tá? Claro que nós pagamos impostos, tudo, mas os outros países, se você for para os Estados Unidos, se você não tem dinheiro, você não tem direito a nada de saúde, nada. Tá? Então, aqui no Brasil, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, ainda há liberação desses medicamentos. A glibenclamida, ela vai atuar estimulando o pâncreas, a produção de insulina, aumentar o nível de insulina. Com isso, esse hormônio vai abaixar a glicose. A metformina, ela tem outra ação. Ela tem ação no fígado lá, diminuindo a produção hepática de glicose, diminuindo também a resistência da insulina, ajudando o paciente a emagrecer. Tá? Então, teria outro mecanismo. E as insulinas, que é o próprio hormônio, muitas vezes é necessário no paciente já que tem um diagnóstico de 20 anos de diabetes, 30 anos, em que o pâncreas dele praticamente já não está produzindo insulina mais. Tá? Tem a insulina NPH, que é a basal, e a regular, que a gente usa para a refeição, para o almoço, para a janta, tá? Para baixar a glicose depois que faz a refeição. E aqui são tratamentos que não são disponibilizados pelo SUS. Quem sabe um dia a gente consiga ter toda essa lista aí. Então, são as sulfonilureias de geração mais nova, que são mais seletivas, as glitazonas, que é no caso a pioglitazona, os inibidores de DPP-4, muitos devem usar. Então, tem vários, tem a alogliptina, tem a saxagliptina, sitagliptina. Eu não vou falar nomes comerciais, então estou falando o nome do sal. E os inibidores de SGLT2, os análogos de GLP-1, desculpa, que é a liraglutida e o ixenatide, e os inibidores de SGLT2, que são aqueles que fazem perder a glicose pela urina, tá? que é a canaglifosina, a dapaglifosina e a empaglifosina. Quais as complicações do diabetes? Então, as complicações podem ser micro e macrovasculares. Microvascular seria em pequenos vasos, então nos olhos,
Então, é uma das maiores causas de cegueira no mundo, é o diabetes. Tá? Problemas em nervos periféricos. Então, o paciente começa a ter formigamento na perna, dor, não sente o pé, então muitas vezes se queima no chuveiro. Tá? Formação de úlceras, né? Aqueles buracos na perna, que pode sofrer infecções. Tá? Isso tudo pelo aumento da glicose, então leva a todas essas toxicidades. Até disfunção erétil também, disfunções intestinais, como diarreia, e as mais graves, que são as macrovasculares, seria em vasos grandes do corpo, tá? Que seria o infarto agudo do miocárdio, que é a principal causa de mortalidade no paciente diabético, e o acidente vascular cerebral, que é o derrame. Qual que é a relação, então, do diabetes e da hipertensão, que eu vou estar falando, com a doença de Alzheimer? Nesse estudo publicado no Lancet, ele sugeriu que, quando o diabetes e a pressão alta estão descontrolados, aumenta a lesão dentro do vaso, a lesão endotelial, pela toxicidade propriamente do açúcar e do aumento da pressão. E isso leva a um aumento de um estresse oxidativo, formação de radicais livres dentro da célula. E leva a um processo de isquemia. Isquemia é a falta de oxigenação do cérebro, falta oxigênio, tá? E a formação de proteína beta-amiloide, que é o que o Dr. Virgílio vai falar mais para frente, que é um dos mecanismos da fisiopatologia da doença de Alzheimer. Então, eles acreditam que essas doenças que estão mal controladas, elas podem levar à doença de Alzheimer por esses mecanismos. Em quem pesquisar diabetes? Então, quem que a gente deve pedir exame, né, para diabetes? Então, aquele paciente que tem sintomas, que está urinando muito, que está sentindo muita sede, muita fome, está emagrecendo, que é a minoria. Tá? Pacientes que têm acima de 45 anos sem sintomas, então, todos os pacientes acima de 45 anos deveriam fazer uma triagem com a dosagem de glicemia de jejum. O exame vindo normal, que seria abaixo de 100 miligramas por decilitro, ele pode ser repetido depois de 3 anos. Tá? E aqueles pacientes com menos de 45 anos, mas tem alguns fatores de risco. Então, tem um sobrepeso associado, que é um IMC acima de 25. A gente sabe isso pela divisão do peso pela altura ao quadrado. Então, a gente vai saber abaixo de 24 é normal, de 25 a 29 é sobrepeso. Mas com mais um fator de risco. Então, paciente sedentário, com história familiar de diabetes, história de diabetes gestacional, a hipertensão arterial, que é a pressão acima de 140/90, um colesterol elevado, com colesterol bom baixo, triglicérides alto, acima de 250, síndrome dos ovários policísticos, tem uma associação também, e esteatose hepática, que é conhecida como gordura no fígado. Tá? Então, vou falar um pouquinho da hipertensão arterial. Tem uma prevalência de 36 milhões de hipertensos no Brasil, então 3 vezes maior que o número de diabéticos. Acomete 32% da população após 45 anos e já vai para 60% em idosos. E os estudos têm mostrado que apenas 10 a 35% dos pacientes estão sob controle da doença. Também dificilmente dá sintoma. Né? Às vezes o paciente fala, eu estou com uma dor de cabeça, um pouquinho intenso, mas muito difícil. Muitas vezes o paciente não sabe que tem hipertensão e abre o quadro já com AVC, já de primeira. Então, contribui diretamente ou indiretamente com 50% das mortes, tanto por infarto como AVC. Como saber se eu tenho hipertensão? Então, isso você vai saber medindo a pressão no consultório médico. Tá? A pressão normal normalmente é 12/8, 13/8. Então, valores de 140/90, que a gente fala 14/9, né, mais leigo, dá diagnóstico de hipertensão. Então, ela deve ser medida num dia seguinte. O paciente tem que estar com o membro sentado numa cadeira, com o membro reto, próximo do coração. Deve evitar ter tomado bebidas como café, álcool, ter feito atividades físicas muito intensas 60 minutos antes, com a bexiga cheia, e ter fumado nos 30 minutos anteriores.
Naqueles casos que o paciente fica muito nervoso, muito tenso na consulta e a pressão sobe, que a gente chama de jaleco branco, né? Nesses casos é importante fazer um outro exame, que seria o mapa, a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Nesse caso, ele vai até o cardiologista coloca um aparelho para ver a pressão, é visto durante 24 horas os níveis de pressão desse paciente. Quando a média nas 24 horas der acima de 130/80, ele tem o diagnóstico de hipertensão. Se ficar abaixo de 130/80, realmente foi o estresse, foi o jaleco branco mesmo. A classificação, então, aqui, como eu falei, a hipertensão arterial é acima de 140/90. Dá para se começar esse início do tratamento com apenas modificação do estilo de vida, com dieta e exercício, aguardar 3 meses, se a pressão ficar ainda muito elevada, aí entrar com medicamento. Mas nos casos de estágio 2 e 3, que já os níveis pressóricos são muito altos, 160/100, 180/110, já é necessário entrar com medicamento de cara, antihipertensivos, normalmente associado, 2 antihipertensivos, junto com a mudança do estilo de vida, que seria a dieta e a atividade física. A atividade física seria a mesma do paciente diabético, então 150 minutos de aeróbica e resistência, musculação por semana. A dieta, teve um estudo americano que chama dieta DASH, que foi uma dieta feita em 2 grupos de população dos Estados Unidos. Uma parte do grupo comia normal, comidas americanas normal, então lanches, pizzas, refrigerantes, batata frita, tudo normal. E a outra parte do grupo comia só alimentos mais saudáveis, frutas, verduras, legumes, grãos integrais, então arroz integral, pão integral, peixes, aves, leite e derivados apenas com baixo teor de gordura, e alimentos com gorduras monossaturadas, que seriam gorduras boas, então abacate, o azeite, a castanha. E eles evitaram o consumo excessivo de sódio, seria 2 gramas por dia, evitavam alimentos industrializados, então esses pizzas, lanches, embutidos, refrigerantes, doces e excesso de carne vermelha. E o que esse estudo mostrou? Que a população que fez essa dieta teve uma diminuição de 5 milímetros/3 de mercúrio na pressão arterial, 5 na máxima e 3 na mínima, que a gente fala de pressão sistólica, que é a máxima, e a diastólica. Com apenas 2 semanas de estudo, já mostrou esse benefício. Tá? E essa dieta, ela não só tem melhorado os níveis pressóricos, como também tem sido utilizado para perda de peso também e melhora do perfil de lipídios, de colesterol também. O tratamento medicamentoso, vou ter que ser rápido, porque o Virgínio já está aqui, falou que já acabou o tempo aqui, mas é um tema muito complexo, difícil de falar em 15 minutos. Então, tem os diuréticos tiazídicos, que seria a hidroclorotiazida, que a gente tem no posto, né? Os bloqueadores da receptor de angiotensina, que é o losartana, que também vocês conseguem pegar no posto. Bloqueadores de canal de cálcio, amlodipino, nifedipino, também conseguem. Inibidores da ECA, que seria enalapril, captopril, acho que vocês devem conhecer muito, bem conhecido. E os beta-bloqueadores que atuam na frequência cardíaca, diminuindo o batimento cardíaco, que é o atenolol, o propranolol. Esses outros aqui, todos eles promovem uma vasodilatação, dilata o vaso, diminuindo a pressão. Os alvos do controle, então, nos pacientes, para a gente prevenir, né, o aparecimento de demências, a pressão deve estar em torno de 140/90 nos idosos. Tá? E, se for diabético, tem que ser um pouquinho mais rígido, tem que estar em torno de 130/80. Com exceção aos pacientes mais idosos, acima de 85 anos. Então, nesses casos, pode ficar em torno de 15 até 16, tá? Mas assim, de 85 a 90 anos. Mas pacientes idosos acima de 60, em torno de 140/90. A glicose de jejum, ela tem que estar variando aí de 80 a 130, que é aquela sem se alimentar, quando a gente acorda e colhe. Pós-refeição, que seria 2 horas depois do almoço, está abaixo de 180 miligramas por decilitro. A hemoglobina glicada, que é a média da glicemia, em torno de 7% no adulto, isso equivale, para vocês entenderem, em torno de 154 miligramas
por decilitro, e em idosos um valor mais alto, 8%, menor ou igual a 8%. Então, isso vai depender no idoso, depender da duração do diabetes, da idade desse idoso, da expectativa de vida dele. Então, se o paciente já de 90 anos, eu não vou querer ter uma meta muito agressiva, muito baixa, tá? Se ele já tem complicações vasculares, se ele tem hipoglicemia. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado é com hipoglicemias no idoso. Então, que é essa glicemia abaixo de 70. Então, isso é gravíssimo, né? Pode levar realmente a arritmia e morte súbita. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado no paciente idoso com diabetes. Então, para concluir, para ter um bom controle dos fatores de risco da doença de Alzheimer, é necessário um tratamento multiprofissional. Por isso que a gente está dando uma palestra aqui. Então, nós estamos endocrinologistas, o Virgílio médico geriatra, psicólogas, fono. Seria importante da próxima vez ter um educador físico, uma nutricionista. Então, deixo aqui o pedido para o Virgílio na próxima vez, já para a gente aumentar também a equipe aí multiprofissional. Agradecer a presença de todos, e aqui a família, que eu amo, obrigado pela presença de todos, minha irmã dermatologia, meu pai que está aqui presente, minha mãe, e acreditem, sou eu aqui, tá? Só que sem barba. Obrigado.